Olá, Olá, meu amigo, tudo bom? tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia. Robson, como é que tá meu som? Tá ótimo. Tá ouvindo E o bem? meu? Tá ótimo, tá ótimo. Amigos, o som tá ok, o áudio tá chegando bem. Geralmente, como eu não uso fone de ouvido, o meu áudio às vezes fica um pouco mais baixo, um pouco mais comprometido. Mais tarde, quando a gente hospedar esse vídeo no YouTube, na edição eu melhoro a coisa do áudio. Tá ok, Aline? Pronto. Então, pronto, maravilha. Vamos começar. Amigos, é uma grata satisfação estar com esse amigo querido Robson Ferrer, ele que tem uma larga jornada e uma larga folha de serviços prestados na atividade espírita doutrinária, em particular, mas a atividade espírita de uma forma geral, porque ele tem vários campos de atuação, desde colaboração com casa espírita, inclusive na administração, na gestão, até atividade social, passando por atividades mediúnicas. O Robson é um trabalhador incansável, tem um canal no YouTube, o canal Roteiro Espírita. Quem quiser depois procurar aí para se inscrever e para acompanhar, ele publica e compartilha conteúdos espíritas de alto nível, com a colaboração de vários companheiros aí da Lide Espírita, em um projeto com o qual eu simpatizo muito, porque o Raciocínio dos Espíritas também tem essa linha de não centralizar em uma pessoa apenas, mas de possibilitar um espaço democrático onde vários oradores e várias vozes possam falar. Então, Robson, para mim é uma grata satisfação estar aqui com você. Obrigado por ter aceito o convite. Convite esse que é dessa live da FEIS, né, da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Um trabalho muito bacana que o Sheila está desenvolvendo e que eu tenho a honra de participar. E agora a honra mais ainda de estar aqui com você. Querido amigo Flávio, faço minhas as suas palavras em relação a você. Tenho muita admiração e carinho pelo seu trabalho, seja o seu trabalho individual, ao levar a mensagem da doutrina espírita, seja ainda através dos canais midiáticos, da FEIS, do Raciocínio Espírita. Aliás, diga-se de passagem, o Roteiro Espírita, seja no YouTube, seja aqui no Instagram, na página, tem se espelhado muito pelo Raciocínio Espírita, buscando pescar algumas ideias e alguns trabalhos que vocês fazem para que a gente também possa ter esse nível de qualidade que vocês, e particularmente você que está mais à frente, desenvolve nesses canais. Então, para mim também é uma alegria sem conta estar aqui mais uma vez pela FEIS, pela Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que sempre carinhosamente me recebem bem quando eu estou lá fisicamente, e agora mais uma vez virtualmente para a minha alegria e satisfação pessoal. Portanto, transfiro para você, embora não mereça, na extensão em que você assim detalhou, mas faço minhas suas palavras com relação ao seu trabalho também. E obrigado pelo convite. Eu confesso que eu já estava aguardando esse convite, esperançoso que ele viesse. Graças a Deus veio no momento certo, viu? Que bacana. Obrigado. Não tenho a dúvida disso, que bacana. Muito bom, Robson. Me sinto honrado, inclusive, com essa referência. A sua produção é uma produção admirável. Mas vamos ao tema, porque senão eu vou ficar jogando confete para você aqui, a gente vai ficar rasgando seda. E o Instagram corta, né? O Instagram derruba a gente. Bem, antes de passar a palavra para você, Robson, minhas considerações iniciais sobre esse tema, eu fiquei pensando aqui, fazendo alusão até no processo biológico das coisas. Fermentação é um processo conhecido da biologia, está associado aí ao citoplasma das células, a degradação da glicose, que faz parte do processo de fermentação das coisas, né? Dos variados alimentos e dos variados elementos biológicos
pelos quais, em alguma situação, esses elementos biológicos passam pelo processo de fermentação, que tem característica básica a degradação da molécula de glicose, portanto, no seu início com a fosforilação e depois a oxidação. Mas a fermentação é um processo biológico que tem uma das características muito interessantes para a gente focalizar aqui. É conhecido de todos que alguns alimentos que vêm à nossa mesa, como queijo, iogurte e aquelas bebidas de lactobacilo que ajudam na microbiota, são fenômenos produto de fermentação láctica, por exemplo, fermentação do leite, né? Mas não apenas a fermentação do leite, temos os pães nossos, né? Que alguns consomem, que vêm das padarias e que são fruto e passam pelo processo de fermentação. A gente tem a fermentação da uva, que produz os vinhos e outros aí alimentos. E é claro que o que a gente gostaria aqui de destacar no processo de fermentação é que a característica básica da fermentação é trabalho da glicose para liberação de energia, de ATP, né? Jogando, portanto, aí, através da célula, a energia ATP e liberando no processo químico a energia. Por que eu estou falando isso? Porque Emmanuel, numa mensagem belíssima chamada Fermento Espiritual, mensagem que está contida na obra Fonte Viva, que é o nosso tema, ele utiliza a expressão fermento espiritual para falar de realidades interiores, realidades espirituais. Claro que quando ele utiliza o fermento espiritual, ele está fazendo alusão a esse processo biológico, mas para remeter a processos internos e processos espirituais, como se a dizer para nós, a semelhança do que ocorria com Jesus quando elaborava aquelas parábolas. Jesus muitas vezes utilizava de recursos e de elementos que são elementos materiais, comércio, agricultura, cultivo de animais, para falar de realidades espirituais importantes, né? E Emmanuel, seguindo as pegadas do mestre, utiliza esse símbolo do fermento, da fermentação, para falar de um fermento que é um fermento espiritual. Essa mensagem em Fonte Viva é uma mensagem, como aliás muitas mensagens das obras de leitura evangélica de Emmanuel, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso e outros, às vezes são lidas de maneira assim apressada, ou de uma forma assim apenas como se fosse leituras de cabeceira, de reflexão e de consolação, que são, mas que muitas vezes no meio delas tem verdadeiras pérolas preciosas, verdadeiros tesouros para o entendimento de questões importantes, de elementos transcendentes dos sujeitos e da realidade espiritual nossa, das nossas origens espirituais e também da nossa destinação espiritual. O texto Fermento Espiritual, portanto, faz alusão a uma realidade dessa, porque fala sobre as nossas possibilidades de influência alheia e de também sermos influenciados. Eu me lembro de Joana de Ângeles que diz que todos nós somos uma antena transceptora, ou seja, enviamos e também captamos mensagens, portanto, sempre somos exemplos para alguém que está nos observando, exemplos para um lado ou para o outro, né? Para cima ou para baixo, para o bem ou para o mal, a gente sempre está sendo exemplo, sempre tem alguém nos acompanhando, nem que seja alguém do mundo espiritual, e somos sempre influenciadores e também somos influenciados, né? Mas também que essa influência começa no mundo interno nosso, com essas potências que fermentam para fora. Fermentam para fora. Perfeito. E eu acho que isso é um bom ponto para a gente começar, né, Robson? Uhum. Não tenha dúvida, e falar depois de você que é o complicado, viu? Mas eu devo reconhecer que realmente você conseguiu sintetizar perfeitamente a ideia que o autor espiritual Emmanuel se apropria a exemplo de Jesus, que vai buscar nas situações corriqueiras do dia a dia daquelas pessoas que lá estavam, elementos aparentemente sem significado, costumeiros, para trazer lições que ficaram imortalizadas. E dentro dessa pegada, dentro desses passos, conforme você bem disse, do mestre, Emmanuel se apropria exatamente desse elemento, certamente fazendo essa ponte com aquilo que Jesus falara naquela passagem, que nem só de pão vivia o homem, mas também do alimento espiritual,
para fazer essa conjugação em relação, Flávio, e os demais que aqui nos acompanham, desse fermento espiritual. E que você muito bem conseguiu sintetizar e detalhar as possibilidades desse processo de fermentação pelos quais passam muitos produtos que nós ingerimos e que nem sempre temos a consciência de que eles passaram por esses processos de fermentação, de transformação, de expansão dessa energia, conforme você trouxe. E certamente, claro, que à época não se tinha essa extensão do valor da fermentação ou da utilização desses processos biológicos, mas Jesus foi justamente buscar aquilo que era mais simples e mais comum, que era a fermentação do pão, e nós vamos encontrar no livro Jesus no Lar uma passagem que Jesus se apropria também desse elemento da fermentação do pão para trazer ensinamentos profundos, e Emmanuel, por sua vez, vai querer nos mostrar que, para além de uma realidade natural, de uma realidade comum, existe um outro nível de fermentação que nem sempre nós nos apropriamos. E você trouxe uma coisa que me chamou muita atenção no que se refere a essas pérolas que ficam escondidas nessas mensagens que aligeradamente nós passamos à vista, lemos, às vezes de uma forma acelerada, precipitada, distanciada da profundidade do ensinamento, e não conseguimos perceber que em uma única palavra, ali está o núcleo, ali está o epicentro, digamos assim, da transformação, da renovação, se nós nos mergulhássemos verdadeiramente a partir daquela reflexão mais aprofundada, coisa que atualmente não fazemos por conta dessa coisa apressada, dessa coisa desnorteada que muitas vezes nós nos permitimos vivenciar dentro de uma sociedade acumulativa, dentro de uma sociedade materialista que não se apropria-se dos detalhes, daqueles elementos simples, mas que trazem uma carga fermentativa de transformação, de renovação, se nós nos detêssemos. Então, por sua vez, Paulo de Tarso, se apropriando, Emmanuel, no caso, se apropriando dessa citação que ele traz aqui logo no início da mensagem, fermento espiritual, em Coríntios 5:6, quando ele diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E a depender desta quantidade que é posta, que é colocada em relação a esse fermento, você pode ter um pão saboroso, ou você pode ter aquele produto dentro do ponto ideal para ser ingerido, para ser degustado, ou ele passa, a exemplo do bolo, que por sua vez também passa por um processo de fermentação, de ampliação, a partir daqueles elementos que são colocados, e ele pode solar. Então, assim, nem demasiadamente, nem faltamente, se eu posso usar a expressão, para se utilizar o fermento que vai trazer o alimento comestível do ponto de vista da alma, porque, relembrando a citação crística, nem só de pão fermentado vive o homem, mas também da palavra de Deus, que quando bem utilizada, sem o excesso, sem aquela fé cega, sem aquele processo de desequilíbrio que ainda vemos hoje, que é um nível de fermentação que passou do tempo, do ponto, isso pode ser extremamente saudável e útil para as nossas vidas, nos vencimentos das nossas demandas do nosso dia a dia, ou as quais nós somos chamados a testemunhar. Porque eu vejo, nós vamos ver isso no decorrer das nossas falas, que Emmanuel, ele vai se apropriar exatamente dessa inter-relação que nós estabelecemos uns com os outros dentro da sociedade. E que por falta dessa dose exata da fermentação,
do elemento transformador, isso passa muitas vezes despercebido do aprendizado. E nós poderíamos trazer, se você concorda, com o momento atual que tem sido sempre colocado em discussão por conta da pandemia. E que a gente não sabe lidar necessariamente com o evento social e que se tornou algo que tomou uma proporções continentais, por falta dessa percepção espiritual de como lidar com esta realidade de seres espirituais que nós somos. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais você. Maravilha, maravilha de reflexão. Eu estava aqui pensando nessa coisa dos detalhes que você mencionou, né? Eu tenho um autor, eu acho que é um teólogo protestante, que ele diz que Deus é encontrado nos detalhes, né? E é interessante porque a mensagem faz alusão a esses detalhes que são invisíveis ao olho material, né? O reino dos céus não vem com aparências exteriores, o reino dos céus não é, portanto, visível. O reino dos céus está dentro de vós, né? E o fermento espiritual que Emmanuel desenvolve, e você colocou de uma maneira muito interessante, Robson, tem a ver, portanto, com essa realidade que não é visível, mas que aumenta a massa, né? O fermento aumenta a massa. O excesso pode solar, o passar do ponto, no caso do bolo, né, do pão, né, a depender de como aquilo é trabalhado, né? E aí eu me lembrei de uma passagem do Evangelho que, enquanto eu estava ouvindo, você me veio a lembrança daquela parábola do fermento, que é uma parábola bem pequena do Evangelho de Jesus, né? O reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar toda ela levedada, né? Até ficar toda ela levedada. É interessante essa passagem porque me parece aqui, numa hipótese, uma especulação, que essas 3 medidas de farinha que colocou para ser fermentado e para mais tarde a massa crescer, talvez é a alusão de Jesus às 3 revelações da lei de Deus, né? Que ia crescer com o tempo, ia assumir uma proporção, um tamanho maior, né? Porque veja que todas as coisas que têm a ver com... que tenha uma origem espiritual, ou tem um potencial espiritual, portanto, tem sabor de vida eterna, começa pequeno e vai crescendo. Né? É o grão de mostarda que mais tarde transforma montanhas. Né? Esse fermento que engrandece a massa, ou seja, é algo invisível que cresce de dentro para fora. A reflexão que você traz também me fez pensar que não basta apenas as 3 medidas para que ela venha a se tornar, porque até então, confesso a você, ainda não tinha visto essa passagem dentro dessa ótica, que realmente tem fundamentação, porque o Moisés ele veio e trouxe dentro de uma configuração menor, por conta de uma realidade espiritual no qual nos encontrávamos. Depois veio Jesus que já trouxe dentro de uma medida maior, e que realmente foi uma proporção que deu para estender mais a massa, essa massa espiritual, e vem a doutrina espírita para justamente dar esse ponto final àquele alimento da alma que a doutrina espírita tão bem nos apresenta, sem perder necessariamente os elementos anteriores. Porque você não basta também, seja no pão, seja no bolo, ou qualquer um outro que queiramos trazer, no leite, no queijo, ou qualquer um outro no iogurte, tem outros elementos que são importantes para produzir aquele alimento que vai ser consumido por aquelas pessoas. Significa dizer assim, que é o que Emmanuel diz, ninguém vive só. Então, para que essa massa ela possa levedar, ela possa trazer o alimento, o produto que se quer alcançar, é preciso que haja contribuição. É preciso que haja uma movimentação daqueles que ali estão. Daí porque muitas vezes nós estragamos aquilo que poderia ser de grandioso do ponto de vista do nosso crescimento espiritual. Todos os fermentos hoje estão dispostos dentro da nossa sociedade, dentro da nossa realidade de mundo, para nós fazermos o melhor bolo, o melhor pão, o melhor alimento que vai nos nutrir desse alimento espiritual. Porque
de Moisés para cá, para não falarmos antes dos antigos profetas, nós já temos todos esses recursos e ingredientes para a nossa libertação espiritual. Para que esse fermento espiritual tome uma proporção, e achei legal quando você usou a expressão dessa energia quase que atômica, que distende-se por todo aquele ambiente no qual ela explode, é quando a bolha explode, e nós já temos condições para que essa bolha espiritual nos tome e sejamos uma sociedade, por exemplo, fazendo ainda uma referência à passagem de Jesus, de mansos e de pacíficos. Por que será que nós ainda não conseguimos, por exemplo, fazer com que ela se torne como tal, propôs Jesus, mas vivemos opostamente na violência, na corrupção, na insatisfação e tudo quanto ainda nos é comum, ainda nos é uma realidade posta. Talvez porque, em que pese todas as informações advindas do mundo espiritual, ou ainda trazida pelo próprio Cristo, o Filho de Deus, nós não estamos sabendo lidar com essa operacionalização desses recursos, desses materiais. É como se, dizer rapidamente ainda, é como se alguém chegasse e colocasse em cima de uma mesa ou de uma bancada todos os ingredientes para se fazer o bolo. Tá aqui, ó, ainda tem a receita. Use tanta medida de tanto de açúcar, tanto de leite, por aí vai. Mas a pessoa que está ali de frente com todo esse material não consegue fazer o bolo. O bolo se torna ou salgado demais, ou insosso demais, ou sola, e tudo que às vezes quem não tem ainda o experimento faz com que aconteça, precisando de uma vivência repetitiva até alcançar esse prumo dessa sabedoria do fazer o bolo. Mas vá lá. Maravilha, maravilha. Agora, Robson, também dentro dessa dinâmica, é interessante a gente também mencionar a abordagem que Emmanuel faz do ponto de vista das nossas realidades interiores, né? Eu mencionei essa coisa do fermento como símbolo das grandes revelações espirituais, que à medida que o tempo passa, as épocas passam, elas vão fermentando e vão fazendo cada vez mais sentido. Se era uma massa ou se era uma massa ainda incipiente na época do Cristo, a sua mensagem tem sido fermentada e tem crescido ao longo dos tempos, a ponto de sensibilizar os corações. Mas é interessante pensar também nessa metáfora de Emmanuel agora, saindo das revelações coletivas e falando mais das nossas realidades internas, de que também há um fermento, porque o tema do fermento é um tema que tem uma imagem bonita de crescimento, né? O fermento faz a massa crescer. Então remete a essa ideia de que há um crescimento de dentro para fora, né? Não apenas o crescimento, como eu disse, de uma mensagem espiritual que vai ganhando porte na compreensão coletiva, mas o fermento da alma que também cresce de dentro para fora. E aí Emmanuel, na mensagem dele, primeiro ele cita uma coisa muito interessante, que ele vai dizer assim, ele vai dizer que a nossa forma de se relacionar com o outro gera no outro, mesmo que inconsciente, uma reação, inconscientemente uma reação. Então, às vezes, a gente está desejando algo do outro, sei lá, como é que ele coloca na mensagem? Ele diz, se a gente for desleal com o outro, a gente acaba provocando uma deslealdade do outro lado, né? Eu fiquei pensando, Robson, até por conta da nossa tarefa, tanto a minha quanto a sua, de comunicação espírita, de palestra, de preleção, né, de exposição da mensagem espírita, e eu fico pensando sobre aquela linguagem que vai além das palavras, né? Porque nós nos preparamos, nós estudamos, né, nos capacitamos para levar, e o palestrante, de alguma forma, ele tem que se preocupar e transmitir a mensagem. Mas é interessante pensar naquilo que não é do discurso, mas naquilo que a gente impregna no discurso a partir daquilo que a gente já traz dentro da gente. Eu sempre penso, por exemplo, em Chico Xavier.
Chico Xavier não era um orador, não tinha a eloquência e a oratória dos oradores, ele nem tinha postura e verve de orador, e falava daquela forma mineira dele, arrastada, dava voltas, mas todo mundo ficava assim, de boca aberta, assim, bebendo das palavras dele, e até hoje o pinga-fogo, a gente abre o pinga-fogo e fica, porque não era a eloquência, não que a eloquência não seja uma técnica importante da gente captar a atenção e de a gente utilizar a eloquência para transmitir a mensagem, né? Mas era aquilo que Chico colocava, né? Era algo que ia além. E eu me lembro da passagem evangélica que diz que todo mundo fala como ele fala, mas ninguém fala como ele fala. Ou seja, tinha algo, ele falava a linguagem de todo mundo, né? Mas tinha algo que ele colocava no discurso que ia além, né? E eu fico pensando, quando é que eu vou conseguir, né, colocar no texto, porque o texto é importante que eu estude a doutrina e coloque no texto os conceitos para transmitir, porque senão eu vou colocar meu ego. É necessário que eu transmita a mensagem da doutrina. Mas é diferente quando tem um sabor, né? Quando passa um sabor de verdade. E isso eu estou falando da nossa tarefa como orador, mas eu posso falar nas nossas relações pessoais, nas relações de todo mundo que está nos assistindo aí, nas famílias, né? Às vezes a gente fala de uma forma que não convence, e às vezes a gente fala com tanto coração que toca o coração do outro, né? Esse é o fermento espiritual que não está visível e que Emmanuel vai falar que tem a ver com as nossas ações mentais. Ele fala isso, né? As emanações mentais, exato. Emanação mental. Essa sua fala me reportou a várias passagens, citações que eu já li, que já me apropriei, e algumas delas bem interessantes. Uma é de irmão José, que ele diz, ao falar de Jesus, ele vai descrever todas as características de Jesus dentro da realidade comum daqueles que lá estavam, de nós outros, e no final da mensagem ele diz assim: tudo quase semelhante a nós, mas tudo nos falta fazer como ele o fez, por conta desse fermento espiritual, que embora você tenha trazido muito bem coletivamente, mas para que se assome nesse coletivo social, Flávio, e que ele cita aqui dentro da ideia de que ninguém vive sozinho, e nós emanamos esses pensamentos, e que isso vai se consociar com os outros que estão no mesmo padrão, que tanto pode levedar a massa, como pode fazer com que ela não cresça, parte do individual. Então, se nós temos uma sociedade tal qual nós a criticamos e a temos, é por conta do indivíduo de cada um, porque não soubemos sair do ponto de vista da gradação daquela quantidade de massa que seria necessário e que hoje, do ponto de vista espiritual, já se é possível se colocar na nossa vivência um com os outros. Uma outra coisa é quando você traz o exemplo de Chico Xavier, que todos sabem realmente desse poder vibracional que ele transmitia, e nem precisava falar, porque me parece que é Madre Teresa que diz assim, use o evangelho, mas se preciso, use as palavras. Mais ou menos assim a ideia, ou seja, muito mais do que usar a palavra, vive o evangelho, a mensagem, dando o exemplo. E eu me lembrava de Mahatma Gandhi, que sempre fui um afeiçoado leitor dessa personagem histórica mundial. E às segundas-feiras, ele tinha o hábito de sentar em um palanque acima da base, né, da planície. Ele ficava lá sentado em silêncio, ele adotava esse princípio de não falar às segundas-feiras, e ele ficava sentado, uma multidão inteira ia ao seu encontro, e ali ele ficava em silêncio, só balançando a perna, e a comunicação se fazia. E todos saíam extasiados, felizes, como se a mensagem desse fermento espiritual tomasse a proporção tal que conseguiu atingir a todos dentro das suas necessidades. Como ainda se diz em relação a Jesus, naquela famosa passagem
do Sermão da Montanha, em que Jesus começa a falar para aquela multidão de mais de 5.000 pessoas, e que dizem hoje alguns dos estudiosos que Jesus não usou a técnica da fala, do verbo, mas da vibração que conseguiu atingir a todas aquelas pessoas, a ponto de depois, logo depois, ele ter transformado de 2 e 3 peixes e pães, olha o elemento pão, ele conseguiu multiplicar por mais 5.000, em que muitos levaram cestos e cestos para as suas casas. Ou seja, esse elemento do fermento espiritual que nos traz Emmanuel é significativo para nós pensarmos, tal qual ele aqui traz em uma das citações da mensagem, me permitam, nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor. Enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaborações das forças mentais de nossos semelhantes. Olha que coisa profunda, que coisa significativa. Ou seja, as emanações mentais, os pensamentos que nós emitimos diuturnamente para esse coletivo vai trazer um resultado para mais ou para menos, ou para a dor, para a infelicitação, ou para a felicidade, conforme trabalhamos ontem em uma outra live. Ou seja, esse estado de felicidade que nós tanto fomentamos e desejamos, talvez ainda não seja possível, porque o nosso fermento espiritual não é capaz sequer de nos mobilizar a ponto de expressarmos para o outro um estado de felicidade. Aí o que é que a gente faz? A gente entra naquela postura do queixume, da insatisfação, da revolta, do silêncio amargurado, da queixa, e tudo isso vai produzindo um fermento coletivo, porque vai atingindo aqueles que nos rodeiam, inicialmente a família, e a gente não entende muitas vezes porque dentro do ambiente familiar é tanta confusão, é tantos problemas, são tantas insatisfações, apesar de terem tudo, do ponto de vista econômico, social, cultural, mas estão sempre insatisfeitos em busca de outras experiências, de outras vivências, de outras necessidades, porque o nosso fermento é um fermento que não é capaz de levedar a massa, de fazer com que ela nutre as nossas demandas internas. E aí a gente recorre aos terapeutas, aos psicólogos, a exemplo de você, para buscar uma solução, quando, na verdade, muitas vezes a solução está dentro de cada um de nós, conforme disse o próprio Cristo. Não a busquei fora, ela não está nem aqui, nem ali, nem acolá, mas dentro de cada um de vós. Ou eu começo a garimpar, usando essa expressão joanina, essas pérolas de amor que esses autores espirituais, e que eu tenho percebido isso nesse período da pandemia, pelas muitas lives que tenho assistido, pelos livros que tenho lido para fazer os trabalhos também, se a gente não se detém minimamente na observação desses detalhes, a gente passa batido no que é essencial. Marta, Marta, preocupa-te com muitas coisas. Aí a gente pode perceber também que nessa personagem não havia ainda o fermento espiritual, mas sim um fermento material, pela necessidade de se constituir em muitas coisas que talvez para aquele momento não era o mais significativo, porque o detalhe, a pérola, ela não conseguia perceber, que era o próprio Cristo que ali estava diante dela. Mas ela estava, tal qual nós hoje, preocupados em arrumar, em acumular, em curtir, em gozar e tudo mais que é comum à nossa realidade social atual. Mas a gente não se apropria desse momento, Flávio, para um investimento pessoal, de uma autoanálise sincera, para ver o que é que precisamos frente a esta realidade que nós
construímos ao longo de séculos, de anos, pela psicosfera mental que nós emitimos diuturnamente e contagiamos tantos quanto estão ao nosso lado, sejam os encarnados, sejam ainda os desencarnados que se locupletam desse padrão vibracional que nós emitimos. Mas vá lá. Fantástico, fantástico. Eu me lembro de Cipriana, capítulo 5 de No Mundo Maior, quando André Luiz descreve um quadro obsessivo grave e severo, e ele com o Calderaro chegam perto do obsessor e do obsidiado, um processo de tormenta espiritual de anos, porque, na verdade, havia ali um conflito familiar muito grave, né? Basicamente, eram pai e filho, na verdade, eu acho que era enteado e padrasto, se não me falha a memória, e os dois se engalfinharam em uma luta física lá, né, por conta da injustiça do padrasto em relação ao enteado, e o enteado matou mais tarde o padrasto, houve, portanto, uma obsessão aí cruel, etc. E aí o encarnado estava já no processo de esquizofrenia em alto nível, né, em situação avançada, e já estava para desencarnar, já não tinha como recuperar mais, né? Havia esse processo espiritual, o cérebro já danificado pelo processo obsessivo, o sistema nervoso comprometido, o sujeito ia desencarnar, mas a ideia do mundo espiritual era tentar organizar a desencarnação suave para que o obsessor e o obsidiado não continuassem brigando no além, após a morte. E aí André Luiz chega, dá um passe, faz lá, Calderaro chega, conversa com um, conversa com o outro, eles começam a acalmar, fica um pouco mais calmo, o obsidiado que estava fora do corpo em emancipação da calma serena, o obsessor parece quase dormir com aquele passo. E aí Calderaro olha para André Luiz e diz assim, a nossa parte a gente já fez. O resto a gente já não consegue fazer mais. O bem que a gente pôde fazer dentro do raio das nossas conquistas, a gente colocou aqui. Agora a gente precisa de um coração que ama. Aí chegou Cipriana. Cipriana chegou no ambiente, ela nem falou muita coisa. Aqui para nós, é quando ela chega perto do obsessor e começa a dialogar, aqui para nós, eu até tenho uma doutrinação melhor, em termos de discurso. Mas não era o discurso dela, era o que ela irradiava. Ela chegou perto do sujeito, meu filho, o que é isso? Daqui a pouco estava obsessor chorando, se ajoelhando diante dela e achando que era Maria de Nazaré, era Maria Santíssima. Né? O obsidiado fora do corpo estava também abraçado aos pés dela. Ela pegou os dois, colocou no colo, né? Os dois chorando, se reconciliando. E aí Calderaro disse, André, sabe o que é o problema? A gente ama também. Só que o nosso amor é o amor ainda da ação, da filantropia, é o amor da ação do bem que a gente faz em determinados momentos, porque essa ação, esse altruísmo, é o exercício que a gente faz para engrandecer e internalizar esse sentimento. Né? A gente, portanto, faz o bem e age no bem para ir desenvolvendo esse sentimento dentro da gente. Agora, ela já irradia naturalmente. Ela olha aqueles dois e ela age com aqueles dois como se fossem filhos do sangue dela, como se tivessem sido gerados por ela, como se ela fosse mãe deles dois. Então, essa é a diferença. Quer dizer, é esse fermento espiritual. Aquilo que a gente faz, por isso que a gente fala que o bem, a ação social, na verdade, e Emmanuel fala isso, né? As atitudes são práticas para a gente desenvolver por dentro. Porque senão a gente vai ficar apenas no campeonato de corre-corre para a ação social, sem necessariamente aproveitar aquela ação social para tornarmos pessoas melhores. Porque a ação do bem tem que nos transformar. Se a ação do bem é apenas eu dou a cesta básica e continuo mal-humorado, continuo pessimista, continuo rebelde, continuo não gostando de nada, então a ação do bem não está me transformando. Né? E esse fermento espiritual tem a ver com isso, porque Emmanuel fala sobre as atitudes, e aí ele diz, contudo, ele comenta no final do capítulo, contudo, tudo parte das ideias, né? Tudo parte reside na ideia. Né? E aí ele diz, o pensamento é uma fermentação espiritual. É o último parágrafo, né, Robson? Perfeito, perfeito. Eu tava aqui já me apropriando para fazer uso dessa citação. E ele continua, me permita, em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos, e depois governa expressões e palavras, por intermédio das quais
a individualidade influencia na vida e no mundo. Então não dá para querer pensar, desejar um mundo de regeneração se antes essa fermentação espiritual não estiver plenamente em mim, dentro do nível possível, tal qual esses personagens do livro que você cita. Não precisa ser Cipriana, mas aqueles outros, o André Luiz, os assistentes, porque ali tinha um papel de preparação, tal qual no exemplo de Moisés, no exemplo de João Batista, no exemplo de todos aqueles que antecederam ou estiveram paralelamente na arrumação da chegada de quem? Do Cristo. Ninguém fez tal qual ele o fez. Tudo depende de nós fazer como ele o fez, trazendo de novo a citação do irmão José. Mas se eu não começo a fazer para me tornar um Chico Xavier, um Divaldo Franco, um Flávio Santos da vida, dificilmente a gente vai conseguir essa fermentação espiritual. Porque aí a gente vai ter que recorrer às migalhas. Aquele padrão doentio, sofrido, em que a gente sofre, a gente se aborrece, a gente tem a ajuda espiritual, mas a gente não consegue sair do padrão depressivo. Porque a depressão, embora não esteja como sendo foco, mas não deixa de ser uma fermentação mental. Olha o que ele diz, voltando à citação sua. Pensamento é fermentação espiritual. A depressão é, em si, uma fermentação que nós criamos ao longo de uma vida. Ninguém se deprime da noite para o dia porque perdeu o carro, porque perdeu o marido, porque perdeu um filho. É um processo que se constitui ao longo de pequenas perdas. E que aquela foi exatamente a medida que ultrapassou a capacidade de absorção do vaso e ela transbordou, tal qual acontece quando nós enchemos um vaso. Se a gente não tem a medida do tamanho do recipiente, automaticamente ela vai o quê? Transbordar. Porque a estrutura física, a estrutura mental, que é a mente, o cérebro, não tem suporte para tal. Então eu preciso entender que a mudança que vai gerar atitudes, comportamentos e que vai, por sua vez, expandir-se. E aí me fez lembrar aqui rapidamente, Flávio, que é dito que Chico Xavier, quando estava lá em Pedro Leopoldo ou na própria Uberaba, e que ele estava fazendo o evangelho, para a gente ter uma noção do que é um fermento espiritual. A vibração dele se expandia para quarteirões e quarteirões. Daquela simples casinha lá em Uberaba, que ninguém dava valor, dava porque sabia quem era o dono, mas que passaria batido por outros desavisados. Ali saía um foco de luz que era capaz de neutralizar as violências, as mortes, as misérias tão comuns nos nossos bairros, nas nossas cidades, porque o nosso fermento sequer é capaz de nos proteger desses assaltos do nosso dia a dia. E reclamamos da violência que impera aí fora. Então, é a minha fermentação, que é da pequena porção dessa passagem que você trouxe da mulher, das 3 medidas, que associada a daqueles outros que estão no mesmo padrão e inversamente ao que se deseja, é que vai consolidar o padrão vibracional das sociedades às quais nós precisamos ainda estar para aprender, seja pela dor, seja ainda pelo amor. Então eu achei bem pertinente, parabenizo a você. Já tivemos a oportunidade de estudar aqui em nossa casa, no Evangelho que fazemos aos domingos, essa passagem, mas ainda não tínhamos visto com esse olhar e essa profundidade que você nos trouxe dentro das suas considerações em torno dessa temática tão importante, que me faz lembrar de uma mensagem de Emmanuel, também para o Chico, em que ele vai chamar do currículo espiritual.
O currículo espiritual, considerando que a nossa preocupação é o currículo material, cognitivo, mas esse currículo espiritual que vai gerar esse fermento espiritual. Porque uma coisa está o quê? Associado. O que é um currículo? Se não a sua vida dentro daquela área de atuação profissional, da sua carreira, das suas experiências. Qual é o seu currículo espiritual para que esta massa cresça, se expanda e seja capaz de fazer tal qual disse o Cristo, uma virtude saiu de mim. Da gente ser capaz de chegar em um ambiente tumultuado e só a nossa presença, não é o nosso discurso verbal, doutrinário, mas a nossa presença faz com que a outra pessoa, aqueles que ali estão, aquietem-se, diminuam os impulsos, repensam nas condutas, nas palavras. Isso não é algo que se faz em uma tentativa tal qual queremos fazer um bolo perfeito, se não nos apropriamos das técnicas e da prática. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Maravilha, maravilha, Robson. Excelente. Robson, com sua modesta, quer transferir os créditos das nossas reflexões para mim, mas na verdade eu não sou o protagonista, ele que é. Eu só estou dançando conforme a música dele, né? Ele que está trazendo aí boa parte do conteúdo. Pensamento é fermentação espiritual. Eu acho que esse último parágrafo que você agora esmiuçou, Robson, eu acho que é o mote, né, de Emmanuel, né? É o centro, é o pensamento central de Emmanuel, né? Porque a gente pensa no fermento, que é invisível, né? Invisível no sentido de estar ali no meio da massa e não estar sendo visto, né? E que é o motor que faz a massa crescer. O pensamento, nessa metáfora, seria o motor do espírito que direciona, focaliza o espírito e que vai fazer ele se agigantar, né? Em atitudes, em palavras, em atos. Normalmente, Robson, a gente pensa, eu sempre provoco isso, até por na minha área a gente estudar isso, eu sempre provoco porque a gente pensa só assim, o pensamento como causa, gerando atitudes, gerando comportamento, gerando discursos, mas o mundo mental é muito mais complexo, né? Quando a gente fala pensamento, a gente está usando um termo para várias coisas, né? Porque, por exemplo, a gente tem um pensamento que é uma lembrança, que vem da nossa cabeça, a gente não se programou. Tem um pensamento que é uma liberação de um conteúdo do inconsciente. Tem um pensamento que pode ser uma inspiração, né? Uma sugestão do mundo espiritual, boa ou ruim. Tem um pensamento que pode ser um insight. E tem aquele pensamento que a gente escolhe focalizar, né? Sem falar naqueles pensamentos que são frutos das imperfeições. Né? Kardec vai dizer o pensamento negativo muitas vezes é fruto de uma imperfeição. É necessário mudar a imperfeição para pensar de maneira positiva. Então a gente pensa assim e há pessoas que ficam muito angustiadas pelo fato de não conseguirem mudar o pensamento de uma hora para outra. E às vezes não vai conseguir de uma hora para outra. Certamente. E às vezes a gente entra num labirinto, numa armadilha muito complicada que é o seguinte... como eu não estou pensando direito, não estou sentindo direito, eu não vou fazer nada, não. Porque primeiro eu preciso pensar de maneira equilibrada para depois trabalhar no bem. Essa é uma armadilha. Porque se a gente for esperar pensar de maneira angelical para fazer alguma coisa, vai desencarnar, vai reencarnar e não vai fazer nada. É necessário que a gente faça alguma coisa, mesmo de maneira imperfeita, do que não fazer nada, né? Mas o que eu penso é que, às vezes, a coisa também é o oposto. As nossas atitudes, as nossas ações, o esforço que a gente faz de trabalhar no bem, vai tecendo e construindo e vai mudando a nossa paisagem mental para uma paisagem melhor, né? Para uma vida melhor. O que você acha disso? A laboterapia, conforme você traz aí, em outras palavras, exatamente. Na verdade, não existe... como é que eu chamaria? Não existe um manual pronto e acabado, um roteiro único. A gente vai aprendendo no caminho. Agora, hoje nós já temos recursos inúmeros possíveis
para sairmos dos nossos pontos de fragilidade, de dor, para sairmos dessa zona de conforto no qual nós nos permitimos ficar, porque é cômodo muitas vezes. E uma zona de conforto muito presente na nossa sociedade moderna, contemporânea, é da vitimização. É aquela postura da acomodação, de que a gente para ter não precisa fazer esforço. Quando a gente vê um Divaldo Franco que hoje adentrou uma sala de cirurgia para tratar de 3 hérnias de discos, aos 93 anos de idade, que tem uma história de mais de 60 anos dedicado à prática do bem e ainda passa pelas vicissitudes, pelos dissabores naturais de uma constituição física imperfeita sendo elaborada, mas que se ele não tivesse tomado aquela decisão lá atrás, ainda como jovem, e renunciado toda a sua vida de homem, de cidadão, no que diz respeito às possibilidades que ele poderia ter, não teria chegado a essa fermentação espiritual. Tal qual o Chico, tal qual o Mahatma Gandhi e tantos outros que queremos aqui trazer como ícones, mas que pode ser um eu, que pode ser um Flávio, que pode ser uma Maria, uma Teresa, ou qualquer um dos que aqui estão presentes na live, refletindo conosco em torno dessa temática. É como você disse no início do trabalho, não dá para a gente ver a mensagem tão somente pelo viés do imediato da palavra em si mesma. Porque a palavra, ela mata, ela morre. Mas a gente precisa ter um olhar do espírito que vivifica. O que é mesmo que Emmanuel quis trazer com essa questão. E isso dá trabalho, porque pensar dá trabalho, é suor, exige de nós sairmos do nosso ponto de comodismo mental, porque ainda tem isso. A gente se aliena a esse comodismo mental de achar que está tudo bom, que nada presta, que é isso mesmo, é o meu karma, Deus que quer assim, eu não vou conseguir porque eu não sou Jesus. Quantas vezes a gente ouve essa expressão? Sim, por que não? Até um já vem com o nome de Jesus, já no nome de batismo. É só fazer tal qual ele fez. E fazer no nível que você quer, que você pode, tal qual a citação do livro de André Luiz. Mas a gente quer ser Divaldo hoje, Chico ontem, Jesus à época. A gente não quer ser o da Silva, o de Jesus, o do São Francisco agora. Então há um caminho de fermentação para que a gente possa disciplinar o pensamento. Mas eu gostaria rapidamente de fechar esse último parágrafo, antes de terminar o trabalho, trazendo exatamente o que Emmanuel diz, fechando. Regenerado, pois, o pensamento de um homem transformado, modificado, o caminho que o conduz ao Senhor lhe revela reto e limpo, tal qual fizera Paulo de Tarso, depois de ter se constituído nesse fermento espiritual para aqueles com os quais convivera com ele à época. E foram precisos mais de 40 anos para viver a mensagem, para poder se constituir nesse homem novo que a sociedade hoje necessita, o qual dizem os espíritos em A Gênese, nessa nova sociedade, geração de homens e de mulheres do bem, ou de bem. Seria basicamente essas considerações, penso eu, finais, porque olhando aqui o relógio, faltam um pouco mais de 5 minutos, e que realmente a gente precisa pensar para além da letra. Perfeito. Maravilha, maravilha, Robson. Vamos agora, encerrar. Eu agradeço a você sobremaneira. Pensamento, portanto, a fermentação espiritual. Fica aí as reflexões do nosso amigo Robson, com alguma contribuição minha, mas que ele foi muito feliz nas considerações. Eu agradeço muito a você, Robson, e faço votos que a gente esteja juntos em outras oportunidades, tá bom? Eu que agradeço, Flávio, pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo convite feito a mim para estar aqui com você.
hoje com o grupo da FES, a quem eu saldo e desejo votos de paz, mas gostaríamos rapidamente de fazer um convite a vocês, porque agora, às 8 horas, lá no nosso canal Roteiro Espírita, nós teremos uma palestra com Alan Mitchell, que ele é de Uberlândia, e ele é bem conhecido no movimento nacional do Espiritismo, que ele trabalha com juventude, ele trabalha com jovens, ele tem vários livros publicados, até mesmo com os personagens da Turma da Mônica, e que ele vai falar no nosso canal hoje, às 20 horas, sobre orientação religiosa na família, que pode ser, fazendo essa ponte, com o início de uma preparação de fermentação espiritual, porque necessitamos desse elemento religioso ou da religiosidade dentro do seio familiar, para a gente saber lidar com as demandas naturais. Assim como convidamos a se inscreverem também na nossa página aqui no Instagram, que é o Roteiro Espírita 18, para que vocês possam nos acompanhar nas nossas lives. Todas as sextas-feiras, às 19h30, nós temos sempre um convidado, um palestrante, que também, igualmente, como estamos fazendo, discorre sobre temas de qual livro? Fonte Viva. Essa sexta-feira, nós teremos Oscar Calmon, Nunca Desfalecer. Fica aí o convite para hoje, para sexta-feira. Tá Maravilha, certo? Robson. Obrigado, um querido. abraço, galera. Obrigado, amigo. Valeu.